Ô Renato, e o Bitcoin, rapidinho, a gente vai soltar o... Eu esqueci de te perguntar antes, e o Bitcoin, ele deu uma crescida semana passada, teve ATH, não foi de 124, não foi? 125 mil dólares, e teve uma queda agora desde semana passada. Você acha que a gente bate até dezembro? A gente não. O Bitcoin bate 150 mil, 160 mil dólares? Essa semana passada teve um dia que o Bitcoin subiu em 2 horas, 7 mil dólares, que é o que ele valia em 2020, não é isso? Era o dobro do que ele valia no Corona Crash de 2021, né? Tipo, que loucura, o Bitcoin variando em horas o dobro do que ele valia há poucos anos atrás, no ciclo anterior. É realmente brutal. E teve, no dia que a gente estava fazendo a palestra lá em Goiânia, na hora que eu estava falando, teve um cara que vendeu 28 mil Bitcoin para comprar Ethereum, levando Ethereum ao time high, e o Bitcoin ia despencar. Caiu 4... No tempo que eu estava falando, caiu 4.300 dólares. Nas 2 horas de que eu estava falando, o Bitcoin caiu 4.300 dólares. Também mais do que ele valeu no fundo do Corona Crash, né? Que loucura. E pode acontecer de pessoas venderem dezenas de milhares de Bitcoins e ele despencar. Inclusive, quando você faz isso no fim de semana, que o volume é bem menor, o Bitcoin vai cair mais. Alguém queimar dinheiro para derrubar o preço do Bitcoin é bom para quem quer comprar? Curto prazo é inevitável, ou é imprevisível, longo prazo é inevitável, não é isso? Eu quero mais aqui um monte de gente que tem dezenas de milhares de Bitcoins venda a qualquer preço no fim de semana para derrubar preço. Inclusive, quem perdeu muita riqueza com isso é quem estava alavancado, que tomou o short squeeze, que tomou chamada de margem. Esse tipo de coisa o cara faz, ele vende um montão, derrubando o preço, porque ele mesmo já está na posição shortada para ir lá e recolher a liquidez dessa galera. Qualquer ciclo de alta do Bitcoin, qualquer FOMO, tem entre 6 e 7, 6 e 9 correções, entre 10 e 20%. Está na hora de ter uma correção, teve, limpou e vamos ver o que vai acontecer. Se a taxa de juros reduzir no próximo mês, se as tendências elas forem mantidas aí de redução de taxa de juros e do Bitcoin continuar com o PEG, com a tendência de aumentar junto com o aumento da base, o Bitcoin tem muito ainda e muito chão para subir, viu? Agora tudo pode acontecer, pode ter uma grande crise mundial e o 125 já ter sido o topo, não sei. Agora a tendência, se continuar os fatores constantes aí, o negócio continuar bombando. Eu vi você falando, escrevendo lá no seu X, se as carteiras do Satoshi forem movimentadas, isso vai dar um crash arretado. Isso é possível, inclusive todas as épocas, a criptografia top de uma geração, ela é óbvia na outra, né? A gente já está na terceira para quarta geração de carteiras, mas a primeira geração de carteiras nunca foi quebrada. Na hora que os primeiros endereços, que nem era endereço, era chave pública, começaram a ser quebrados, vai ter uma histeria ou não vai? Vai, com certeza. Vai tem várias coisas que podem ter forks contenciosos, tem várias coisas no futuro que podem fazer o Bitcoin cair mais de 50%. Agora, os ciclos de 4 anos pode ser o final dos ciclos de 4 anos. Talvez. É porque o Bitcoin, historicamente, subia 3 anos e caía 1, subia 3 anos e caía 1. Só que ele subia porque no ano posterior do halving, ele subia dezenas de vezes, que não aconteceu esse ano. Bitcoin ainda nem dobrou esse ano. Então, quem compra porque está subindo, vende porque está caindo. São ciclos psicológicos de mercado. Quando há uma bolha, quando um ativo qualquer varia 2 vezes mais do que o seu desvio padrão, tipo, ele normalmente varia 3 e varia mais do que 9, aí realmente a tendência é que haja uma correção. Só que ele não variou mais do que 2 vezes o desvio padrão, ele não está em bolha para ter uma correção no ano que vem. Então é possível que se o Bitcoin só dobrar ou menos que dobrar esse ano que vem ele continue subindo e quebre o ciclo dos 4 anos, né? Só que isso não significa que ele não vai cair mais. Ele pode cair mais, inclusive ele deve cair mais de 50% de uma vez, quando acontecerem fatos fundamentais, não em relação ao macro, não é isso? E a opção dos derivativos do Bitcoin continua sendo uma opção excelente para quem quiser lucrar com cripto, né, Renato? Por exemplo, as pessoas que não querem se expor a Bitcoin, ele pode, por exemplo, conseguir um yield de 10% ao ano em dólar comprando ações preferenciais da MicroStrategy. Tem ações preferenciais da MicroStrategy que paga 10% ao ano em dólar para sempre. Tem umas que pagam 9% ao ano em dólar, só que todo mês, mesada. Tem algum banco que lhe pague isso? Qual é a desvalorização média do real? Pois é, isso já é um produto que existe no mercado. A ação que mais subiu esse ano na Bolsa Brasileira foi a Cash 3, chegou a triplicar. Você conheceu o dono lá, né, Renato? A gente gravou com o Israel. Eu vi. Até o Faria Lima, até o cara dentro do mercado convencional, se ele ignorar o Bitcoin, ele vai ser destruído financeiramente, não é isso? Como quem ignorou a internet há 20 anos ou quem ignorou a energia elétrica há 100, né? Exatamente. São 10h34, vamos ao povo. Aliás, o Saldanha, você tem mais alguma pergunta para fazer? Felipe Saldanha. Cara, eu tenho. Na realidade é o seguinte, não é bem uma pergunta. É que no decorrer aí da conversa, né, falou-se sobre o Tarcísio, né? O Tarcísio, na realidade, ele é o representante desse poder centralizado, né? O que querem fazer com Brasília. Brasília vai se tornar um poder central, né? Então, quando o Tarcísio foi lá com o Vescotti em Lisboa para conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal, na realidade ele estava fazendo uma entrevista de emprego lá, né? Lua de mel, né? Oi? Lua de mel. Exatamente, para ver se ele seria confiável o suficiente para ser o representante do sistema na presidência da República. E a primeira missão do Tarcísio, quando ele retornou, foi ir para Brasília para apoiar a reforma tributária, que não favorece a sociedade, prejudica a sociedade, mas favorece o poder central em Brasília, né? E aí, no meio dessa conversa, vocês falando sobre o Tarcísio, eu, claro, me lembrei aí do Abraham Weintraub também, o pessoal lá do Farol da Liberdade, o Renatão foi lá no evento, lá em Osasco, eu também fui convidado para ir, infelizmente não consegui
por problemas pessoais, mas eles têm uma ideia bem importante, assim, porque o Renato prega a liberdade do indivíduo na questão financeira, mas a gente também tem que pensar na liberdade política do indivíduo, e essa é uma preocupação minha também. Então, por isso que eu fiz a primeira pergunta para o Renato a respeito da abstenção, né? Mas aí agora, nessa conversa, eu me lembrei do Abraham Weintraub, lá o pessoal do Farol da Liberdade, que tem esse projeto de candidatura independente, que é o que trava a liberdade política do cidadão. Veja que o próprio Renato aí, na hora que estava sendo questionado sobre ser candidato ou não, ele fala brincando e dizendo uma verdade. Qual o partido que vai me dar legenda? Qual o partido que vai me liberar para ser candidato? Quem vai arriscar me colocar como candidato? Ou seja, o próprio Renato está confirmando aquilo que eu estou falando, que não existe a liberdade política no Brasil, que de 2 em 2 anos a sociedade é convidada a participar de uma farsa. Porque a gente tem que escolher o menos pior. A própria Vanessa também falou sobre isso, né? Então não é bem assim uma pergunta, mas é só para mostrar como a gente continua escravo de um sistema. A gente pode ser escravo político e financeiro. O Renato tem a saída da liberdade financeira, que eu acompanho muito a respeito deste assunto. E tem a questão envolvendo também a liberdade política. Então é isso que a gente tem que unir, juntar isso. Seria uma candidatura independente, não ficar dependendo de caciques políticos ligados ao sistema político central de Brasília, né? E também o escrutínio público, para que a sociedade possa ter de novo, resgatado novamente esse poder de fiscalizar os atos praticados pelos agentes públicos. Então não é bem uma pergunta, mas é só para mostrar que, de certa forma, nós estamos buscando, na realidade, não só a liberdade econômica, no caso do Bitcoin, que é uma maravilha, mas a questão da liberdade política, né? Então é nesse sentido que eu trago essa minha última passagem aqui, né? E aí tem uma passagem que diz o Renato, eu até botei aqui, ó, acho muito difícil o partido me dar uma legenda. Eu acho muito difícil um partido te dar a legenda, porque se tu for participar de um debate eleitoral presidenciável, rapaz, aí o Brasil vira de cabeça para baixo. Essa que é a realidade. O que te falta é sair um pouco mais para a sociedade que vê muita TV Globo, a mídia tradicional, né? Rapaz, apareceu na televisão a aprovação ilegal e imoral da Lei Felca, uma lei ditatorial e satânica, ninguém votou nada, o Van Hatten gritando lá, voto nominal, o sacana lá dizendo, sem protesto, ninguém reclamou e tal, proclamação, não é isso? O cara foi humilhado, não é isso? Hein? O cara votou urgência, votou 3 vezes sem ninguém ter votado. A Lei Felca, inclusive os caras judicializaram e tá na mão do Flávio Dino. Agora o Flávio Dino vai dizer que foi ilegal o procedimento? Óbvio que não. Pô, bicho, que adianta você botar um deputado, 10 deputados, 20 deputados? Primeiro que os caras são refém. Segundo que chega um Hugo Mota lá e tratora e vota porra sem ninguém votar. Que porra é essa? Tem as comissões, é importante. Sim, mas o Hugo Mota botou pocando ali sem comissão, sem porra nenhuma, botou em pauta e acabou no grito, não é isso? Tô brincando porque os bolsonaristas ficaram defendendo o Hugo Mota pra ganhar as comissões. Tem a comissão. As comissões. Mas apareceu isso na televisão? Apareceu esse absurdo na televisão? Botaram na Globo o Hugo Mota mandando o cara calar a boca, dizendo, não, o cara gritando, não, ninguém falou nada, não é isso, cala a boca, aclamação, né, aclamação que ele disse?